Hoje eu vou apresentar então a palestra sobre o OpenStack. Vou tentar fazer um pouco da introdução do OpenStack, rapidamente um pouquinho da contextualização de uma nuvem, principalmente de uma nuvem infraestruturas as a service, e fiquem à vontade para me interromper durante a palestra, para a gente poder conversar, tirar dúvidas, enfim. Ao longo das palestras, eu apresentei essa palestra algumas outras vezes, a gente vai aprendendo algumas manhas, né? Então, para o pessoal não ir embora antes, né, eu tive que bolar uma estratégia. Aí eu vou sortear na verdade sortear não, né? Vou dar 3 camisas depois para as primeiras pessoas que perguntarem, tá? Então fique à vontade para me interromper. Essa é a forma que eu arrumei para o pessoal não ir embora, né? Vamos lá. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou graduado em Segurança da Informação pela Unicinos e tenho mais de 10 anos de experiência com TI e software livre. Tenho algumas especializações, como a LPI1, LPI2, tá? E meu interesse maior é soluções de computação na nuvem, tá? Então, só falando rapidamente o que a gente vai falar na palestra, tá? Contextualização do tema sobre computação na nuvem, tá? Acredito que a maioria aqui já saiba a definição disso, mas enfim, só para a gente poder sincronizar as informações. Eu vou mostrar algumas soluções de infraestruturas as a service, falar um pouquinho disso, sobre o que é. Vou citar o caso referência da Amazon, solução da Amazon AWS, que é a solução para nuvem, né? Solução mais antiga de nuvem que a gente tem. Vou fazer um breve histórico, então, sobre o OpenStack, né? Falar como ele começou, quais as principais funcionalidades deles, descrever rapidamente os componentes dele, tá? E por fim, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas APIs, né? E o dashboard do OpenStack, como ele pode ser utilizado, então, para gerenciar uma nuvem. Só para me entender mais ou menos o público, alguém aqui conhece o OpenStack? Legal. Alguém já utiliza o OpenStack? Legal. Então tá. Falando um pouquinho da linha do tempo da computação, a gente começa em 1960, onde tinha um cientista americano, que era o John McCarthy, que ele dizia que a computação no futuro ela deveria ser vendida como uma utilidade pública, assim como a eletricidade. Então foi um conceito que ele citou há muito tempo atrás, e ao longo dos anos isso foi evoluindo, até a gente chegar hoje, né, numa linha mais próxima disso. Então, em 1960 a gente tinha essa definição, a partir daí a gente entrou na era dos mainframes, né, depois os computadores pessoais, computadores x86 começaram com pouca capacidade de processamento, depois tiveram muita capacidade de processamento e que acabou inviabilizando os próprios mainframes, né. A gente entrou também num modelo em 1990 cliente-servidor, né. Após isso a gente começou a ter hospedagem então, de serviços em cima daquelas plataformas x86, e agora de 2010 para cá a gente poderia dizer que a gente entrou na era de computação na nuvem, tá? E depois, né, o que vai acontecer? Como gerenciar todo esse ambiente complexo que envolve a nuvem? A gente tem diversas soluções de virtualização, de networking, de administração, de hypervisors, né? Mas cada um tem a sua arquitetura, cada um tem o seu modelo de negócio e como gerenciar tudo isso, né? Então, o problema é que a gente tem uma demanda instantânea em um ambiente heterogêneo, né? Diferentes tipos de storage, diferentes tipos de switch, networking. Agora a gente está entrando na fase de switches virtuais, né? A virtualização de switches. A gente também tem diferentes soluções de virtualização, armazenamento. Então, como gerenciar o ciclo de vida desses instantes nesse ambiente complexo, né? Se a gente for pensar numa estrutura simples, onde a gente pode ter
um sistema com Zen, um sistema com VMware, o próprio KVM, né, é simples de gerenciar, talvez a gente tenha uma estrutura já pronta para gerenciar as soluções. Mas e quando elas estão misturadas nesse mesmo ambiente, como gerenciar tudo isso, né? Como tu consegue fazer com que essas instâncias sejam iniciadas rapidamente e de acordo com o que o usuário, o cliente precisa. Tá? Então, contextualizando, né, computação na nuvem, como todo mundo já sabe, faz parte de um conjunto de recursos, de um pool de recursos. Né? A gente tem que ter serviço sob demanda. Estou preciso mais networking, preciso mais disco, preciso mais processamento. Eu tenho que ter isso de forma rápida, né, para ter uma elasticidade de acordo com o que eu vou precisar. Né? De repente eu estou com um serviço iniciado e aquele serviço vai crescendo e eu vou aumentando conforme a demanda. Né? Tem que ter um acesso amplo aos recursos que eu tenho disponíveis, né? E principalmente a contabilização. Até essa parte de contabilização, várias soluções que existem não possuem o fato de tu contabilizar. Porque o que é, na verdade, computação na nuvem? É o fato de tu poder contar, né, e cobrar por aquilo que tu realmente usou. Não simplesmente um aluguel, né, como a gente tem no mercado atualmente. Tá? Então, a ideia não só do OpenStack, mas da definição infraestrutura as a service, é tu contabilizar aquilo que tu utilizar e pagar aquilo que tu utilizar, assim como o John McCarthy falou lá em 1960, aquela definição, que a gente paga pela computação, deveria pagar pela computação, assim como a gente paga atualmente pela eletricidade. Então, o que a gente tem de soluções de infraestrutura as a service atualmente? Eu poderia dizer que o mercado começou com a solução da Amazon, tá? Não sei se todo mundo sabe a história da Amazon, mas eu vou falar rapidamente. A história da Amazon começou que eles tinham que fazer uma infraestrutura para prover o ambiente de venda das lojas que eles tinham. Então, eles precisavam de demanda, precisavam gerenciar todo aquele ciclo de vida e precisavam de alguma plataforma para isso. Então, eles desenvolveram o Amazon Web Services. E o projeto deu tão certo que eles acabaram comercializando isso, né, para o público externo. E ele cresceu, tá? Cresceu bastante e ele se tornou referência no mercado como uma solução de nuvem. Então, todas as outras soluções que foram surgindo, sejam elas pagas, sejam open source, elas de alguma forma seguiram, né, o que a Amazon definiu no início. Tá? Dentre elas, a gente tem algumas soluções open source que podem entregar um serviço de infraestrutura na nuvem. O OpenStack, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. O Eucalyptus, tá, que é uma solução que cresceu logo após o Amazon. O OpenNebula, também outra solução que é uma alternativa ao OpenStack. E o CloudStack, que, digamos, nasceu em conjunto, mais ou menos na mesma época que o OpenStack, e eles vêm aí tendo uma certa rivalidade de desenvolvimento. Tá? Então, fazendo um comparativo entre essas duas principais soluções, tá, que a gente poderia definir como as principais atualmente do cenário de infraestrutura como um serviço, quais são as diferenças delas em termos de evolução ao longo do tempo? Tá? Só falando rapidamente, o CloudStack é uma solução da Citrix. Tá? Ela tem suporte principalmente, obviamente, né, para o ambiente do Zen. E o desenvolvimento dela, tá, tem sido constante, assim como o OpenStack. Essa imagem aqui traz um caminho, uma linha do tempo desde 2005 até agora, até o mês atual, de pesquisas realizadas no Google. Então, se a gente for colocar o OpenStack, o CloudStack, o Eucalyptus e o Amazon, a gente vê lá que o Amazon teve um início em 2005, né, como eu comentei, ele foi o pioneiro na disponibilização de infraestrutura como serviço. E logo após surgiu, 4 anos depois surgiu o Eucalyptus, e logo após surgiram então CloudStack e OpenStack. Tá? Reparem que logo, a partir de 2012, o OpenStack teve uma curva muito alta,
tá? Ele acabou ultrapassando o próprio Amazon em termos de pesquisas no Google, tá? Então, a gente pode, junto com isso, comparar com outro quadro, onde a gente tem o número de participantes, tá, dentro dos projetos. E essa tela aqui mostra, então, o CloudStack, OpenStack, OpenNebula e Eucalyptus, tá, que são as soluções onde a gente tem o número de participantes. Reparem que aqui ele segue mais ou menos uma mesma linha que a pesquisa do Google Trends, né? Onde a partir de final de 2010, início de 2011, o OpenStack tem uma curva bem acentuada. Eu vou falar melhor depois, mas o OpenStack ele é um software muito novo, ele nasceu em 2010, tá? E tem um desenvolvimento muito forte na comunidade, tá? O pessoal tem comparado ele com o desenvolvimento do Linux, alguns anos atrás, tá? Por ele ser, então, um sistema operacional da nuvem e por ele ter a participação de diversas empresas do cenário. Então, como eu falei antes, a Amazon ela é a referência como serviço na nuvem, e ela tem alguns dos principais serviços delas que eu citei aqui, tá? Que é o Amazon Elastic Compute Cloud, né, o conhecido EC2, o Amazon Elastic Block Store, que é o EBS, e o Amazon Simple Storage Service, que é o S3. Tá? Eu comento eles aqui só para a gente fazer depois uma analogia com os serviços que o próprio OpenStack disponibiliza. Então, afinal, o que é o OpenStack? Né? Tá? Ele é uma solução para fazer o orquestramento de um ambiente heterogêneo. Como eu disse antes, a gente tem diversas soluções de virtualização, de networking, de storage, e ele vai ser um maestro de toda essa infraestrutura. Tá? Então, até depois eu tenho um slide que eu comento que o OpenStack ele não é um hypervisor. Tá? Muita gente acha que ele é um substituto a VMware, a Xen, a KVM, mas não. A ideia dele não é substituir um hypervisor. A ideia dele é gerenciar os hypervisors, gerenciar os switches, gerenciar storages, tá? Orquestrando e dizendo aonde que eu vou criar as minhas instâncias virtuais, até quando eu vou ter esse ciclo de vida dessas instâncias. Então, como eu disse, né? Storage, switches, hypervisors, firewalls, virtual machines, operation systems, tá? Então, são diversos, digamos, produtos que o OpenStack vai poder gerir baseado na solução que ele disponibiliza. Tá? Ao longo do tempo, conforme o OpenStack vai crescendo, vão surgindo... Vocês vão entender um pouco melhor aqui, porque o OpenStack, na verdade, ele é um conjunto de módulos, né, de ferramentas que faz o gerenciamento de diferentes tipos de serviço. Tá? Então, ao longo do tempo, vão aparecendo, por exemplo... ao longo do tempo vai aparecendo um módulo para gerenciar o networking, um módulo para gerenciar firewall, né, para entregar firewall como serviço, entregar load balance como serviço, entregar database como serviço. Tá? Então, esse vai ser o futuro do OpenStack, agregando novas funcionalidades ao que ele já tem. Ele é um sistema então operacional da nuvem, como eu disse antes, né, ele está sendo comparado com o início do desenvolvimento do Linux, que tem uma adoção muito forte da comunidade e de empresas que estão ligadas a ele. A ideia principal dele então é criar uma nuvem pública e privada de infraestrutura como serviço. Recentemente, no final do ano passado, o OpenStack virou uma fundação, onde ele tem um comitê, tem o board, onde essas pessoas definem o futuro do OpenStack. Inclusive, a gente tem amanhã uma palestra com Alan Clark, que é o diretor da SUSE, e ele também faz parte do comitê do OpenStack. Tá? Atualmente, ele tem mais de 10 mil membros individuais. Tá? Mais de 850 organizações. Tá? Essas organizações participando, patrocinando o projeto, ajudando no desenvolvimento. Ele tem utilização em mais de 87 países, tá? Seja utilização, seja desenvolvimento e contribuição. O início dele foi em 2010, como havia dito. A história do OpenStack começou assim. A NASA tinha uma plataforma de serviço chamada Nova. Tá?
Essa plataforma ela era responsável por gerenciar o ciclo de vida de instâncias, né, de instâncias virtuais. E a Hackspace, tá, que é um grande provedor dos Estados Unidos, diríamos que é um concorrente da Amazon, ela tinha uma plataforma de armazenamento de objetos na nuvem, tá, chamada Swift. Então a NASA e a Hackspace se juntaram para criar o OpenStack, tá, e juntar essas funcionalidades. Tá. Então o projeto começou assim, ele foi idealizado por essas duas entidades. Recentemente a NASA acabou saindo do desenvolvimento do projeto, tá, por decisões dela. Ela estava achando que estava se envolvendo muito no desenvolvimento e não estava utilizando de fato. Tá. Então agora a NASA é um usuário do OpenStack. A release atual, tá, a release ela segue mais ou menos o modelo do Ubuntu, onde sempre em abril e outubro uma versão é lançada. Tá. A última versão lançada do OpenStack é Grizzly, tá, onde foi lançada em abril, final de abril, e no final desse ano a gente vai ter uma nova versão em outubro, que é a Havana. Tá? Praticamente todo o OpenStack é desenvolvido em Python, tá? E o site dele é openstack.org. Ok, pessoal? Então aqui algumas empresas que fazem parte do OpenStack, tá? A gente tem algumas empresas grandes, a AT&T, a Canonical, a HP, IBM, o Nebula, a Hackspace, o Red Hat e a SUSE, tá? São as principais empresas que mais patrocinam o projeto. Tem algumas outras empresas, tá? Com menor patrocínio, menor participação. Se vocês entrarem no site do OpenStack, vocês vão ver a quantidade, vocês vão ver o quão importante vem sendo esse projeto. Tá? A release atual, como eu havia dito, é a Grizzly. A gente vai ter a versão nova sendo lançada, que é a Havana, em outubro desse ano, tá, com algumas novas funcionalidades que eu vou comentar depois. Ele foi desenvolvido, início de desenvolvimento dele então surgiu em 2010, né, com a primeira release chamada Austin. Tá? Então ele vem sendo aí, ao longo do tempo, ele vem ganhando novas releases. Tá? Só um quadrinho que traz um pouco da participação mundial do OpenStack. Tá? A gente tem uma força muito grande na América do Norte, na Europa e na parte da Ásia. Infelizmente no Brasil ainda a gente tem pouca participação, tá? Mas a gente tem aos poucos crescido na comunidade aqui no Brasil e tendo mais empresas participando e a própria comunidade também. Então, entrando um pouquinho mais a fundo, como é que o OpenStack funciona? Tá? Eu tenho um hardware, standard hardware aqui, tá? Espero que vocês estejam enxergando. E acima desse hardware eu tenho alguns módulos do OpenStack. Tá? Os principais deles a gente chama de o OpenStack Compute, o OpenStack Networking e o OpenStack Storage. Tá? Esses são módulos, como eu disse antes, para fazer o gerenciamento do networking, do storage ou do compute. Tá? Acima disso, eu tenho o dashboard. Tá? Esse dashboard é um dashboard web, tá? Mas o maior controle do OpenStack é através de APIs, tá? APIs próprias do OpenStack ou APIs padrões que a Amazon utiliza. Né? Quem já utilizou aí o OcaTools pode utilizar também para o OpenStack. Então, fazendo uma exemplificação, tá, de um ambiente real com o OpenStack, eu tenho hardware. Tá? Em cima desse hardware, eu vou ter um hypervisor. Tá? Seja lá se for KVM, se for Zen, se for VMware, não interessa. Tá? Ele é um hypervisor que eu vou poder utilizar para fazer com que o OpenStack consiga gerenciar isso. Tá? Depois eu vou mostrar uma matriz que a gente tem em outros hypervisors. Vocês podem ver todo o suporte do VMware. É claro que aqui tem o interesse de todos esses players, né, KVM, a Zen, a VMware, o próprio Hyper-V da Microsoft, em se tornar compatível com o OpenStack. Então, se vocês forem ver, esses players estão participando do projeto para não ficar de fora, né, porque eles sabem que se ficarem de fora do projeto OpenStack, eles vão perder mercado. Tá? Em cima do hypervisor, a gente tem o sistema operacional, tá? Até que data de novo, né? E vocês têm as aplicações em cima desse sistema operacional. Então, a primeira caixinha ali do OpenStack, ele vai fazer o gerenciamento exatamente ali, do hypervisor. Né? É ele que vai instanciar novas máquinas,
é ele que vai remover essas máquinas, é ele que vai cuidar dos ciclos de vida dessas máquinas virtuais. Também é ele que vai fazer o gerenciamento do meio de armazenamento, tá? Sejam storage, sejam utilizando um cluster FS, um Ceph, qualquer tipo de sistema distribuído de arquivos, ele pode fazer o gerenciamento. O OpenStack também faz a parte do networking, tá? Então ele faz o gerenciamento de switches, ele faz o gerenciamento de switches virtuais. Ele também tem um projeto que foi lançado na última release, que se chama Quantum. O Quantum é um projeto muito forte e tem a participação principalmente dos players de networking, como a Cisco, Brocade e outros, para fazer a integração com o OpenStack e poder deixar esses equipamentos compatíveis com o gerenciamento do OpenStack. Tá? Ele também tem um forte estudo em cima do OpenFlow. Tá? Quem já conhece sabe um pouco do OpenFlow. Então ele já tem um projeto forte do Quantum em cima do OpenFlow. Tá? E além disso, o OpenStack tem uma solução, como eu havia dito antes, de armazenamento de objetos chamada Swift, tá? Onde ele pode fazer, então, a ideia do Object Storage, do Swift, armazenar objetos, não file system. Tá? File system é um sistema de arquivos, ok? E aqui é um objeto, uma imagem, uma foto, algum arquivo qualquer que eu vou estar armazenando dentro do Object Storage, eu vou estar resgatando isso via um HTTP, uma requisição HTTP. Tá? Acima disso tudo eu tenho um dashboard. Né? Esse dashboard, como eu havia dito antes, é um dashboard web, onde eu posso fazer todo esse controle, ou através de APIs, tá? Que é onde está a maior força do OpenStack, a maior parte de configuração ainda estão nas APIs. Tá? O dashboard tem sido desenvolvido mais fortemente nas últimas releases e ele já tem um ambiente bem completo para gerenciar um ciclo de vida dessas instâncias. Tá, legal. Só vou repetir para a pergunta para o pessoal entender, tá? Ele perguntou como é que funciona, como é que se dá a ligação das APIs do OpenStack com os hypervisors, né? É isso, né? Então, o interesse principal de fazer a integração do OpenStack com os hypervisors, também, além do próprio OpenStack, além da comunidade do OpenStack, também vem desses players, né? Então, cada player tem digamos, um modo, tem um desenvolvimento específico para interligar com os hypervisors. Alguns estão no estágio maior de desenvolvimento, outros estão no estágio menor de desenvolvimento. A gente poderia comparar o KVM com o Hyper-V. O KVM é a solução que tem a maior integração até o momento, né? O Zen também está junto nessa, mas são as duas soluções que maior tem integração, maior features já implementam nessa ligação. Tá? O Hyper-V ainda está um pouco atrás, mas enfim, tem como tu fazer a integração. Eu vou chegar um pouquinho mais à frente, talvez eu consiga responder a tua pergunta. Tá? Depois tu me interrompe se eu não te responder claramente. Tá? Eu vou deixar aqui, ó. Tá? Tem mais 2 camisetas, tá, pessoal? Mais 2 perguntas, mais 2 camisetas. Então, nessa tela aqui eu vou tentar responder essa tua pergunta. Ele perguntou como é que a gente nivela a parte dos hypervisors, para eu fazer instanciamento de novas máquinas virtuais, aonde que eu vou instanciar isso. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma máquina cliente, tá? Onde eu vou ter o dashboard, uma API, enfim, e eu vou ter que instanciar novas máquinas virtuais. Então, a primeira coisa, mesmo que eu use a interface web, eu vou estar, obviamente, executando uma API, né? Essa chamada, ela vai para uma fila, tá? Então, tudo que acontece no OpenStack é assíncrono, tá? Fica numa fila e ele vai resolvendo isso conforme a disponibilidade dele, tá? Essa fila é implementada por qualquer software de controle de fila, por exemplo, o principal do OpenStack é o RabbitMQ, tá?
E a partir disso, então, eu vou ter um Nova Scheduler, onde eu vou estar aqui definindo algumas regras, alguns filtros para dizer aonde que eu vou instanciar as minhas máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu posso configurar aqui no Scheduler para ele dizer que alguns servidores especificamente têm um peso, alguns servidores têm um filtro de processamento, eles têm tal tecnologia de processador, então, a partir dali eu consigo definir regras, tá, para eu dizer qual é que vai ser o meu pool de servidores que eu vou instanciar determinados tipos de máquinas. Tá? Dentro do OpenStack ele tem uma ideia de pools, tem uma ideia de regiões, tá? E eu consigo configurar isso utilizando esses filtros por região e por um conjunto de servidores. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Ok. Então, a partir daqui, saiu do novo uma chamada, ele entrou numa fila, tá? Ele entrou aqui num algoritmo de escalonamento, tá? E a partir dali, então, ele vai distribuir, né, por Nova Compute, onde eu vou estar instanciando a máquina virtual. Eu posso estar criando um volume especificamente em algum sistema de arquivos, tá? Seja um storage, seja uma solução de replicação de dados. Tá? Eu vou estar lendo, além disso, uma imagem, tá? Através do projeto Glance, onde eu vou ter, por exemplo, o ISOs, né, de sistemas operacionais, ou imagens prontas, tá, em formatos pré-definidos para eu poder estar instanciando novas máquinas virtuais. Através da fila também eu posso utilizar ou não o Swift. Tá? Dentro do OpenStack, Swift, digamos que é um projeto à parte. Tá? Ele cuida especificamente do armazenamento de objetos. E também, por fim, eu vou estar utilizando a parte do networking do OpenStack. Aqui ele está dizendo que é o Nova Network, tá? Mas na verdade o Nova Network se tornou o projeto Quanto, como eu havia falado. Tá? Ele teve uma importância maior e ele saiu do módulo Nova e ganhou um módulo específico, que é o projeto Quantum. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes agora, tá? Sobre esses módulos. Então, como eu havia dito, o OpenStack não é um hypervisor, ele não é um novo hypervisor. Tá? Ele faz, na verdade, então, a integração com os hypervisors existentes. Tá? Aqui eu tenho uma matriz, vocês podem pegar no site do OpenStack, que vai dizer quais hypervisors são compatíveis, né? O Zen Server, ou o XCP, alternativa open source do Zen, o KVM, o QEMU, o LXC, tá? Que é o Linux Container, né? Na verdade não é uma virtualização, mas é uma emulação de pequenas máquinas virtuais, o ESX da VMware, o Hyper-V, aqui ele tem o Bare Metal, tá? Essa integração do Bare Metal é bem legal pelo seguinte. Inclusive, ele vai se tornar um projeto novo agora na versão nova do OpenStack. Por exemplo, assim, eu quero gerenciar um ambiente na nuvem, e a gente está sempre falando de máquinas virtuais, mas daqui a pouco eu não quero instanciar eu quero ter algum pool de servidores físicos que eu não quero colocar um hypervisor, eu quero simplesmente instalar um sistema operacional. Tá? E o OpenStack já está tendo essa possibilidade para eu levantar, então, sistemas operacionais utilizando PXE, MPI, para poder fazer o controle do servidor, fazer o boot. Tá? Então, imagina, tem lá centenas de servidores físicos, eu coloco na minha rede e eu posso levantar várias máquinas nesses servidores físicos utilizando o OpenStack. Tá? É uma boa pergunta, tá? Ele perguntou como é que a gente faz digamos assim, a migração de máquinas virtuais, né, entre diferentes hypervisors e como é que funciona a atualização. Essa é uma pergunta até complicada, porque isso depende também muito do próprio hypervisor. Né? O que acontece? O OpenStack ele tem uma metodologia, então ele até tem uma documentação específica que você pode criar máquinas virtuais, né, utilizando um modelo padrão para que ele fique adequado a diferentes tipos de hypervisors diferentes. Tá? Mas assim, ainda não está no nível de maturidade automático, por exemplo, de eu tirar do Zen e colocar para o KVM e vice-versa sem nenhum impacto. Tá? Eu acho que a hora que isso estiver funcionando 100% bem, vai ser o pulo do gato, né, em qualquer solução de virtualização. Tá?
Vou deixar aqui, ó. A questão da atualização, ela também é um pouco complexa, tá? Já tem alguns plugins do OpenStack, alguns plugins, algumas metodologias que tu consegue fazer a atualização, mas geralmente tem impacto, tá? Talvez eu não saiba te responder bem essa pergunta, tá? Porque não é uma parte que eu me envolvi muito, mas pelo material que eu dei uma olhada dos cases de atualização, tem algum impacto e tem que cuidar, ou pelo menos tentar controlar o máximo de alteração que tu possa fazer, né? Exatamente. É bem complicado, até porque é um projeto novo, ele está crescendo muito, o desenvolvimento dele muda toda hora. Exatamente. É dois mundos. Exato. Tá. Vou deixar aqui. Eu vou comentar rapidamente sobre isso no final, tá? Mas só para adiantar, o OpenStack ele atinge até uma certa altura, né? E a partir dali ele tem que entregar isso para outras soluções, tá? Então aí depois você pode utilizar Juju, o Chef, enfim, outras soluções, Puppet, outras soluções que conseguem te entregar, além da máquina virtual, ela pronta já com esse serviço configurado. Mas respondendo a pergunta, sim, ele consegue através de integração de outras soluções e digamos, é necessário isso, né? Até porque você não quer só entregar uma máquina zerada, daqui a pouco você quer entregar uma máquina com perfil pronto já, né? Mas você consegue sim, utilizando outras ferramentas de apoio. Tá? Mas não é muito o objetivo do OpenStack, até porque já tem soluções que façam isso. Né? Tá. Aqui tem uma... Pessoal, eu deixei as 3 camisetas aqui, tá? Depois vocês, por favor, possam retirar aí. Tá? Aqui tem uma arquitetura lógica do OpenStack, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Obviamente eu não vou entrar em detalhes em cada uma, vou só demonstrar para vocês. Mas a ideia, então, eu tenho os usuários, tá? Esses usuários, eles fazem solicitações, tá? Via o Horizon, tá? Ou via uma API. Essa API, então, vai distribuir, tá? Dentre os vários componentes do OpenStack. Então, ele é uma solução bem complexa, tá? E aqui vocês conseguem dar uma dimensão disso, né? De como é que tem a interligação de todos esses módulos aí, tá? Eu vou, então, falar rapidamente sobre os componentes. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Vou ter que dar uma esticadinha aqui, tá? Porque não sei se vai dar tempo de terminar tudo, mas enfim. Os componentes principais do OpenStack, tá? São o Nova, tá? Que ele tem a ideia de então fazer o gerenciamento de recursos computacionais sob demanda, tá? Aqui principalmente a parte de instâncias de máquinas virtuais, tá? E até as releases anteriores, a parte de networking também. Eu tenho o Object Storage, tá? Onde eu vou estar armazenando objetos com o Swift, tá? É o nome do projeto Swift, para poder então fazer o armazenamento distribuído desses objetos. Só para vocês entenderem um pouquinho do Swift, a ideia do Swift, eu vou entrar um pouquinho em detalhes especificamente do Swift. O Swift eu vou armazenar objetos. Pense em objetos, arquivos, fotos, tá? E esses arquivos eu vou estar então colocando em diferentes containers, e esses diferentes containers vão estar espalhados em vários servidores de armazenamento em diferentes regiões, sejam locais, sejam espalhados pelo mundo, por continentes, enfim. Eu consigo criar zonas, né, para o Swift e fazer essa distribuição. O que eu ganho com isso? Né? Eu ganho a replicação desses objetos, né? Então eu ganho acesso direto a esses arquivos, dependendo da região que eu tiver um acesso mais rápido e com alta disponibilidade. Tá? A ideia do Swift, então, é tu ter um anel de distribuição desses arquivos, tá? Onde eu vou estar, por exemplo, fazendo com que diferentes tipos de meios de armazenamento, servidores, storages, eu vou criar pequenas partições virtuais, tá? Cada pequeno bloquinho desses é uma partição virtual, por exemplo, uma partição com 100 megas, e essas partições vão estar distribuídas nesse meu grande cluster, tá?
e a partir desse meu grande cluster, então, eu vou estar armazenando esses objetos. Então, cada pedacinho aqui desse cluster vai estar hospedado em algum local, né, que eu defini. Tá? Falando um pouquinho então do Glance, tá? Controle de imagens de sistemas operacionais, tá? Eu posso ter uma imagem pré-definida no sistema operacional já instalado, tá? Para eu poder estar instanciando modelos específicos de sistemas operacionais. Eu tenho o Keystone, tá? Para fazer então o controle de autenticação e autorização de todos os componentes, tá? Então o Keystone é o módulo do OpenStack que vai então a garantir a autenticidade, a garantir que todos os módulos possam se comunicar de forma segura. Tá? Como eu disse antes, o OpenStack tem também um dashboard, tá? Onde eu vou estar utilizando o Horizon para fazer o controle de instâncias virtuais. O projeto Quantum, que eu havia comentado antes, e ele é substituto do Nova Networking, tá? Para fazer automação de networking. Tá? Esse projeto, então, que nem eu disse, tem um apelo forte dessas empresas, dos players de comunicação de dados, tá? Principalmente a Cisco, tem alguns cases prontos de utilização do Quantum. Tá? Então, a ideia do Quantum é você ter aqui um controlador na nuvem, tá? Com que ele consiga, então, através de alguns plugins, criar um determinado tipo de ambiente de rede para a instância virtual. E eu vou ter também um network node, onde ele vai estar garantindo, então, a comunicação com o mundo externo, tá? De alguma forma, dentro do OpenStack. Tá? E, por fim, a gente tem o Block Storage. O Block Storage ele é o nome Cinder. Block Storage é outro projeto que saiu do Nova. Tá? Ele era um complemento do Nova, do OpenStack, e o projeto tomou uma importância maior e se decidiu criar um específico para ele. Tá? Ele vai fazer então o gerenciamento de volumes por usamento de blocos, tá? Aqui não objetos, mas sim blocos. E aí ele pode se integrar com diferentes tipos de storage, VNFS, a SCSI, aí utiliza IBM. Isso aqui é os homologados, né? Mas você consegue, digamos, integrar com qualquer tipo de sistema de armazenamento. Tá? Principalmente ele tem um projeto forte de integração em cima do Ceph. Tá? Se alguém já utilizou o Ceph aqui, eu acredito que sim. Mas o Ceph é um sistema distribuído de objetos e de blocos, tá? Em que você pode, por exemplo, criar storages utilizando um legado de máquinas que você tem. Né? Outras soluções também, NetApp, SolidFire, Nexenta, enfim, tá? Diversas soluções de armazenamento que já estão, digamos, homologadas para fazer a integração com o OpenStack. Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, infelizmente não vai dar tempo de demonstrar um ambiente para instanciar novas máquinas utilizando. Eu tinha um ambiente aqui no meu Note, mas acho que não vai dar tempo. Então, eu já previ isso e trouxe alguns exemplos de APIs, tá, que vocês podem executar para ter uma ideia, tá, de como instanciar novas máquinas virtuais com o OpenStack. Elas podem ser executadas em linha de comando, né, utilizando o REST APIs, né, ou o EukaTools, tá? O EukaTools é a solução para fazer gerenciamento do ambiente da Amazon, tá? E ele também tem suporte para o OpenStack. Então aqui é um exemplo, quero enviar uma imagem, criei uma imagem, quero enviar uma imagem para ficar no meu pool de imagens do OpenStack, tá? Eu vou dar lá um glance, tá? Que é o nome do projeto, o comando, né? Para poder gerenciar as imagens. Image create, dizendo que ela é uma imagem pública, vai ter o formato que call2, o container vai ser do tipo Barry, e o name dela vai ser um Cirrus. Tá? Isso aqui é uma pequena imagem para teste que o OpenStack disponibiliza, já pronta para vocês poder levantar uma máquina de teste dentro do OpenStack. Tá? Então, depois que eu mandei essa imagem, eu posso dar um glance image list, tá? E ele vai me retornar aqui, então, um ID dessa imagem, o nome dela, o formato, se ela está ativa ou não, o tamanho dela. Tá? E isso aqui depois eu vou poder utilizar para instanciar, então, novas máquinas virtuais ou tenantes, como o OpenStack chama. Tá? Um outro exemplo, quero criar uma rede para associar com instâncias. Né? Eu vou criar, então, Quantum, Net Create Public, router externo, ou seja, ele vai ter acesso ao mundo externo com a internet. Né? Depois disso eu vou criar, então, uma subnet, tá?
E dentro dessa subnet eu vou declarar, então, uma rede específica que eu quero. Tá? Isso aqui nada mais é do que um pool de IPs externos. Imaginem isso aqui como IPs válidos na internet. Né? Aqui é inválido, tá? Mas é por causa do meu ambiente. Mas imaginem IPs válidos na internet que vocês vão poder disponibilizar para instâncias virtuais. As instâncias vão ganhar IPs falsos, tá? Ou como vocês quiserem, mas enfim, a ideia principal dele é que elas ganhem IPs falsos. E a partir desses IPs falsos e dinâmicos, vocês consigam associar um IP externo através de NAT, tá? Para ele poder sair para o mundo externo e hospedar serviços também. Tá? Então aqui eu estou criando essa subnet e estou dizendo quem é que vai ser o router dela, né, para ela poder fazer a comunicação com o mundo externo. Depois disso eu posso então ver o quanto o subnet list para, né, me mostrar quais são as redes que eu tenho disponíveis. Tá? Aqui um exemplo de criar uma nova instância virtual. Tá? Eu primeiro tenho que gerar uma chave, que é SSH. Tá? Essa mesma chave, depois eu vou fazer o acesso a essas instâncias. Vou, então, depois criar uma regra, por exemplo. Quero criar uma regra no Firewall para poder acessar a porta 22 daquela máquina. Tá? Então, eu vou criar um perfil de regras que eu vou depois poder associar com a minha máquina virtual. Então, aqui eu vou estar botando uma nova máquina. Nova boot flavor. O flavor é modelos pré-definidos dentro do OpenStack que você pode dizer, por exemplo, quanto vai ter de memória, quanto vai ter de disco. Tá? Então eu peguei o flavor mais simples aqui, tá? Que era 512 megas de memória. Disse qual é que era o ID da minha instância, da minha imagem, né? E disse também qual é que era a minha chave para poder acessar depois aquela chave que eu criei antes. Tá? Então a partir daqui eu tenho essa instância. Depois que eu criei ela, eu tenho a instância aqui mostrando, né, ela como ativa, tá? Dizendo qual é que é o acesso de IP público e público dela. Desculpa, não te entendi. Como é que... Sim. O OpenStack ele tem uma documentação também pronta para como você criar um template. Quero criar um template de Ubuntu, quero criar um template de Windows. Tá? Então ele tem alguns métodos que você pode criar um template ou utilizar alguns templates prontos já que vem disponíveis. Tá? Então, por exemplo, para Ubuntu ele usa muito CloudInit, né, para poder fazer a configuração de rede, configuração de boot, enfim. Não sei te responder, acho que não. Tá? Não sei te responder essa pergunta aí. Ele perguntou se ele tem um template do vCenter e eu consigo importar diretamente, tá? Mas eu acho que não, até porque eu preciso ter algumas configurações do OpenStack para isso. Mas eu não sei, talvez não é o melhor momento para te responder isso, que eu nunca testei. Um outro exemplo, então, para eu buscar objetos, né, dentro do projeto Swift do OpenStack, né? Eu vou utilizar a REST API para isso, e aqui eu tenho um exemplo simples, onde eu vou estar pegando um arquivo chamado jinglerock.jpg, tá? Então eu vou dar um cur e passar um token para ele. Esse token é a minha validação para eu acessar aquele objeto, tá? Vou dizer qual é o endereço daquele objeto e, por exemplo, poderia redirecionar dentro do shell, poderia redirecionar para dentro de um arquivo, tá? Onde eu estaria buscando esse objeto, tá? Dentro do OpenStack. Algumas imagens aqui que eu trouxe do Horizon, né? Que é o dashboard do OpenStack, só para vocês terem uma ideia. Então, vocês conseguem ver aqui qual é que é o summary, né? O usage summary do OpenStack, que vocês já utilizaram. Tem um projeto novo saindo, até comento no slide final, que é o projeto Silometer, para vocês fazer o accountability, né, para poder cobrar exatamente pelo que foi utilizado. Isso o OpenStack não tem ainda forte, mas é um projeto que está sendo lançado agora. Tá? Mas, por exemplo, aqui vocês conseguem ver quanto que foi usado de RAM, horas de CPU e etc. Uma outra imagem, aquela mesma imagem que eu mostrei antes para vocês, né, das instâncias que eu tinha em modo texto aqui no dashboard. Tá? Então, enfim, tem a mesma informação. É uma máquina que tem um nome específico, o IP dela, o tamanho, quanto está utilizando de memória, se ela está ativa ou não. Tá?
Como eu disse, o dashboard dele ainda, se vocês forem entrar mesmo e fuçarem nele, né, descobrirem ele, vocês vão ver que ele é meio simples, tá? O maior poder ainda do OpenStack está nas APIs, né? É o maior controle dele. Desculpa? Aqui isso aqui é do última release do Horizon, tá? Ele faz um desenho da rede que vocês vão disponibilizar, então todas as redes que vocês forem criando, ele vai disponibilizando uma interface web aqui para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Então, pessoal, a nova release do OpenStack vai ser Havana, tá? Ela vai ser lançada agora em outubro, tá? E ela vai ter dois principais projetos, que é o HIT, tá? E o Ceilometer. A ideia do HIT é de ter informações gerais de uma nuvem e, por exemplo, tu poder exportar o teu ambiente do OpenStack para um outro local. E o próprio Ceilometer, como eu disse, para poder fazer o accountability, né? Poder fazer a contabilização do que foi utilizado dentro do teu ambiente. Agora, respondendo a pergunta que alguém tinha me feito de templates, né? A gente tem algumas aplicações que podem ser utilizadas em conjunto com o OpenStack para disponibilizar, por exemplo, alguns serviços pré-configurados, né? Então, aí serviços, soluções que já são bem mais antigas, inclusive com o OpenStack, tá? Que podem fazer a configuração de serviços. O Chef, o Crowbar, que é a solução da Dell, que se baseia no Chef, Puppet, Juju, da Canonical para Ubuntu, enfim, tá? Tem diversos, aqui só tem algumas, né, mas tem mais soluções que podem fazer isso. E vocês podem, por exemplo, eu quero que aquela imagem tenha SSH, tenha Apache, tenha MySQL e tenha algum outro serviço e seja configurada dessa forma. Vocês podem utilizar, principalmente Puppet, o Chef e alguns utilizam Juju, tá? O OpenStack também tem algumas empresas parceiras, tá? Que disponibilizam o OpenStack em si, mas na caixa, né? O Next para vocês poderem já sair utilizando e vendendo nuvem sem ter que se envolver, de repente, tanto com o desenvolvimento do OpenStack. Porque o OpenStack em si, ele ainda é cru, né? Você tem um modelo de maturidade bem alto para fazer a customização dele. Então, algumas soluções pagas já estão entregando isso pronto, já configurando, onde você consegue ir lá com o Next fazer a configuração. Alguns estão, o projeto Nebula, o StackOps, Piston, Fulmirantes. Inclusive, o StackOps, a gente vai ter um encontro do grupo OpenStack BR amanhã, às 10 da manhã. A gente vai ter uma apresentação falando um pouco do StackOps. Tá? Quem puder participar lá, fique à vontade. E a gente também tem a questão de autodisponibilidade do OpenStack, tá? Porque, enfim, como o OpenStack faz todo o gerenciamento desse ciclo de vida de instâncias, ele tem diversos componentes críticos que se falharem, você perde o controle da nuvem, tá? Então, você pode utilizar também algumas ferramentas de apoio para poder, então, deixar o seu ambiente sempre disponível, utilizando, por exemplo, o Pacemaker, CoreSync, para fazer essa questão de autodisponibilidade do ambiente do OpenStack. Pessoal, assim, como ajudar e contribuir com o projeto, tá? Tem mais um tempinho aí? 2 minutos, vou falar bem rapidinho. Como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode contribuir com o projeto, tá? Vocês podem começando primeiro se inscrevendo com o e-mail individual, tá, do OpenStack, tá? Ali tem um endereço, onde vocês podem, inclusive, fazer futuramente a votação do comitê de borders do OpenStack. Quem quiser se envolver com o desenvolvimento, tá, pode se cadastrar no Launchpad e ir lá entrar dentro do projeto OpenStack. Vocês vão ver todos os outros subprojetos que o OpenStack disponibiliza. Tá? A gente também precisa de gente para tradução do OpenStack para PTBR. Então, quem quiser utilizar a plataforma Transifex para isso, é fácil, se cadastra lá e ajuda a traduzir o OpenStack. E também quem quiser saber mais sobre documentação, vocês podem entrar no OpenStack do Freenode, ou entrar no wiki.openstack ou docs.openstack.org. Tá, então, pessoal,
muita gente também me pergunta, né? Recebo vários e-mails do pessoal perguntando, tá, que tipo de ambiente eu vou usar o OpenStack? É para mim, não é para mim? Né? Se você tem uma infraestrutura com um player de virtualização, um hypervisor especificamente, é uma estrutura pequena, talvez o OpenStack não seja, né, a solução ideal. O OpenStack é uma solução, então, quando você tem um ambiente heterogêneo, diferentes soluções, que você vai precisar de crescimento, tá? E esse é o cenário que ele se enquadra. Tá? Apesar de ele funcionar em pequenos cenários, talvez ele não tenha ganhos com isso. Né? Eu posso utilizar ele para desenvolvimento ou produção. Né? Posso ter o OpenStack controlando um conjunto de instâncias virtuais para desenvolvimento, produção, enfim. Eu tenho que também definir qual hypervisor que eu vou utilizar. Depende, né? Se a gente tem, se você quer ter um controle melhor, é claro que é sempre melhor ter pequenas soluções, né? Mas nada impede de você ter diferentes tipos de hypervisors e também verificar qual é a infraestrutura disponível que você tem para poder lançar o OpenStack. Tá? Pessoal, meu tempo acabou, tá? Só vou falar que amanhã a gente então vai ter o encontro do OpenStack BR na sala 701, eu acho que é às 10 da manhã, tá? Quem puder participar, a gente vai ter alguns sorteios de brindes lá. Fiquem à vontade para participar. E também a gente vai ter mais 2 palestras amanhã com o Alan Clark, da SUSE, falando um pouco sobre o OpenStack. A gente também vai ter uma palestra do Davis Victor, do Serpro, falando um pouquinho também do OpenStack. Então, se vocês puderem, consultem a grade aí, que vocês vão poder falar um pouquinho mais do OpenStack. E também participarem do grupo, tá? OpenStack BR. Tá? Fiquem à vontade. Eu vou colocar essa apresentação nesse site ali, brasilopenstack.com.br, tá? Que é um site que a gente tem centralizado algumas coisas. E obrigado pelo tempo de vocês.